Palavra de Deus, eu quero falar sobre vozes aqui nessa noite. E eu dei um tema a esta mensagem, o tema é: você está ouvindo o quê? Repete comigo o tema, vai. 1, 2, 3. Você está ouvindo o quê? É porque assim, gente, essa coisa chamada voz, esse conceito de chamado voz, tem um poder de influência muito grande, gente. Ó, a medicina já explica que a criança, no tempo da gestação, recebe influência direta da voz de seu pai e de sua mãe. E quando nasce, aquelas vozes são tão poderosamente comuns, já estão tão penetradas na criança, que ela discerne rapidamente quem é que está falando, se pai, se mãe. Então, olha o poder de influência de uma voz. O texto que eu quero ler com vocês está na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 14. Esse põe na tela, 1 Coríntios, capítulo 14, versos 10, 10. Olha que texto interessante que a Bíblia tem. A Bíblia é fantástica. E tudo que há na palavra de Deus é maravilhoso. E o texto de 1 Coríntios 14, versos 10, capítulo 14, 10... diz assim, 14, verso 10, 10. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Em algumas traduções, diz assim, sem dúvida, há diversas vozes no mundo, todavia nenhuma delas é sem significado. E eu vou me ater a esse texto na tradução mais precisa aqui. Há diversas vozes no mundo, mas nenhuma delas é sem significado. Voz, gente, voz é emissão de som que traz algum significado, ok? Então, eu estou definindo voz. Emissão de som, voz, emissão de som que traz algum significado. Combinado? Então, voz carrega alguma informação. Ok, vamos lá. Voz é um instrumento poderoso, eu disse aqui para você, é um instrumento poderosíssimo, que a criança é capaz de discernir já quem é papai e quem é mamãe. Então, é um instrumento poderosíssimo de influência. Então, quais são as vozes de influência mais conhecidas? Vamos lá. A voz dos pais é uma voz de influência. A voz da mídia. Cuidado, porque a voz da mídia é uma voz de poderosíssima influência. Por isso que quando as pessoas querem maquiar informações, as chamadas fake news, eles usam isso através das vozes da mídia e da informação. Porque é a maneira mais rápida de espalhar o boato ou a verdade. E na verdade, a verdade ela prevalece para sempre. E se é boato, cai por terra, porque é como a pena que cai voando e uma hora chega no chão. Nós também temos as vozes das massas. Sabe aquela coisa, a multidão está dizendo, aí você vai atrás. Muito cuidado com esse tipo de voz, porque são as vozes manipuladoras. São as vozes que conduzem a direção que outros grupos pequenos, às vezes, eles querem. Às vezes você vê gente com um grupo muito pequeno fazendo muito barulho, porque são as vozes das massas que têm poder de induzir. O mundo é induzido por vozes, gente. Por isso Satanás, quando ele se apresenta para Adão e Eva, apresenta-se através da voz. É por isso que Jesus, quando está no deserto, sendo tentado, que foi impelido pelo Espírito Santo a ser tentado, Satanás, quando tenta Jesus, ele utiliza a voz. A voz tem poder de direcionamento. E por isso eu dei a esta mensagem o título de Você está ouvindo o quê? Então repete aí, 1, 2, 3, fala comigo de novo essa pergunta. Você está ouvindo o quê? Vai, 1, 2, 3. Você está ouvindo o quê? Bom, uma voz pode te conduzir. Uma voz pode te influenciar. E a ponto de você ser direcionado e tomar decisões. Então, dependendo do tipo de voz, a sua decisão é boa ou é ruim. Quais vozes estão te influenciando? Quais? Eu pergunto a você nesses dias de hoje, quais são as vozes que estão te influenciando? Eu percebo, gente, uma massa, e dentro da igreja, sendo influenciada por vozes estranhas, que às vezes se acomodam mais com as vozes estranhas do que as vozes domésticas.
que às vezes se atém mais às vozes dos de fora do que dos que estão de dentro. Eu percebo que, às vezes, famílias na igreja tomam decisões mais pelas vozes exteriores do que das vozes internas, do calor, da comunhão, do amor. Eu vejo, às vezes, que as pessoas tomam decisões mais pelas vozes emocionadas lá de fora, pastor Batalha, do que propriamente pelas vozes menores e mais baixas, mas que estão do coração, do meio, da família, do pastor, dos membros da igreja. Eu percebo as pessoas tomando decisões mais com as vozes lá de fora do que com as vozes de dentro. E isso é perigosíssimo, porque se nós não criarmos um filtro, nós começamos a ouvir vozes e as erradas nos conduzem a finais errados. Você concorda? Diga amém. Pois é, os tipos de vozes, e assim, o que eu quero alertar você? Eu quero alertar você para a esquizofrenia do discernimento. Leonardo, nós estamos vivendo um tempo de esquizofrenia de discernimento. Não é porque nós temos falta de informação nós temos muito. O ser humano hoje tem uma criança de 12 anos, está provado, uma criança de 12 anos da nossa geração tem mais informações do que um adulto da década de 50. Olha onde está parando a humanidade, gente. Só que são tantas informações e tantas vozes, mas pouco discernimento, Nana. Isso está fazendo muita gente afundar, pastor Brinco. Tem muita gente, pastora Nança, afundando, porque não tem discernimento da voz real, verdadeira, santa, de Deus. Não tem. Mais acostumados com as vozes materiais e carnais, e indutoras, e de sonhos de utopia, do que vozes reais. Fica mais pensando naquilo que é imaginário, e não se atém ao que é real do dia a dia, do hoje. Essa é uma mensagem para trazer você para a terra, gente. Para a terra. Eu tô há alguns anos muito cansado com esse romantismo que a gente implantou no Evangelho, que a coisa tem que ser só emocional, que a gente está emocionado. E aí a gente sai muito emocionado daqui, mas esquizofrênico de discernimento. Não existe uma transformação verdadeira. Aí o que acontece? Essa esquizofrenia de discernimento nos confunde. E aí a gente perde a noção da voz real e verdadeira, da voz ruim e mentirosa. Essa esquizofrenia de discernimento tira de nós a noção básica das vozes da ignorância e das vozes do conhecimento. Tira a noção básica da voz da consciência e da voz da bestialidade, do irracional. Tira de nós a noção da voz dos amigos e da voz dos inimigos. Não pense que inimigo não tem voz. Davi estava diante de um povo. O povo de Filisteu tinha um gigante. E Israel estava acuado. Saul e o exército de Israel acuado por causa da voz do gigante. Porque a Bíblia diz que ele falava, ele gritava durante 40 dias. Tem alguém aqui capaz de me vencer? Quem são vocês aí? Vozes. Uma voz. Que faz com que as atitudes sejam abafadas. Tem muita gente diante de gigantes gritando, porque não discernem que aquela voz é menor do que a voz do teu Deus. Então os gigantes gritam e você tomba. Como os espíritos, eu falei para o pastor Léo essa semana, eu falei assim, pastor Léo, nós somos aqueles dois que voltaram dizendo, dá para a gente vencer gigante sim. Porque 10 vem dizendo, não dá. Porque 10 vem ouvindo vozes, e essas vozes interiores dizendo para eles, vocês são gafanhotos diante deles. Os 10 voltaram dizendo, nós somos como gafanhotos diante deles, porque eles são muito grandes. Mas 2 dizendo, dá para vencer sim. Porque quem está conosco é maior, dá para vencer. A mesma coisa Davi. Davi despreza a voz errada. Davi despreza a voz da afronta e fica com a voz de Deus. Por isso a ousadia em dizer, eu vou a você, seu incircunciso. Davi está dizendo, você não tem aliança nenhuma com Deus. Você não conhece a voz que eu conheço do meu Deus.
E eu vou a você, em nome do Senhor dos Exércitos. É isso que eu vou fazer. Porque Davi estava ouvindo mais a voz de Deus do que a voz do gigante. Você só vai romper uma fase da sua vida que está travada. Que desafio, irmão, todo mundo tem. E tem dia que a gente não quer desafio de gigante, mas tem que ter. Eu queria sair de casa, pastor Brinco, e não ter desafio nenhum. Mas tem. E eu estava falando lá em casa esses dias. E tem desafio, Anderson, que a gente gostaria de evitar, mas Deus coloca na nossa frente. E às vezes Deus coloca um desafio do tamanho de gigante. Deus não tira, não. Deus não tira, não. Porque maior é a glória que vai se manifestar por causa do tamanho que você vai enfrentar. Mas essa esquizofrenia de discernimento faz a gente desprezar as vozes da experiência. E a gente fica com as vozes da ingenuidade. Tem gente ouvindo quem não tem experiência suficiente para falar alguma coisa. Tem gente ouvindo gente que não tem nem história para começar. E despreza quem tem uma história para compartilhar. Tem gente ouvindo vozes da carnalidade e desprezando as vozes da espiritualidade. Tem gente ouvindo vozes que irritam. Quem já ouviu voz que irrita? Eu não estou falando de timbre da minha voz, porque meu timbre de voz irrita. Agora, escute. O meu timbre de voz irrita. Mas eu não estou falando de timbre de voz. Eu estou falando de vozes que se você passa 5 minutos com a pessoa, ela te irrita. Porque ela só fala coisa que não presta, irritante, cansativa. Gente que bota para baixo, só fala errado, só fala mal, só fala dos outros, só fala da igreja, só fala do pastor, só fala que não vai dar, porque não vai dar, porque não vai acontecer, porque essas coisas não dão. Não, eu prefiro ficar com as vozes que acalmam. Eu prefiro ficar com as vozes que têm fé. Eu prefiro chegar aqui e encontrar gente que tem pouca voz, mas quando abre a voz, é de uma fé extraordinária. Eu prefiro, pastora Jalé, eu prefiro. Tem alguém que prefere isso aqui também? Pois é, eu prefiro ficar com vozes que levantam do que vozes que derrubam. Gente, eu conheço gente que eu passo 5 minutos com ela me abate. Eu fico até depressivo. Eu vou para casa depressivo. Mas quando eu estou com o pastor Léo, eu ouço voz que levanta. Eu quando cheguei aqui nos Estados Unidos, e depois mais ou menos um ano que eu estava aqui já, eu estava passando um processo muito delicado, e eu ouvi ele dizer assim: campeão, só segura mais um pouco. Só mais um pouquinho, aguenta só, você vai ver, você vai aguentar mais um pouquinho, e vai virar uma chave. Assim, gente, isso não é comum, porque isso é voz que levanta. Quem você está sendo para alguém que está perto de você? Quem você está sendo para alguém que te liga? Ela não quer saber de você ficar lamentando com ela, falando do país, do problema que está dando, com o dinheiro que não dá, com a economia que não tem. Ela só quer ouvir você dizer assim: levanta, filho, levanta, filha, vamos embora que vai dar sim, vai dar, a gente vai conseguir, a gente vai chegar lá. Não segura isso não. É isso que é voz, Leonardo. É isso. Eu prefiro ficar com as vozes que levantam do que com as vozes que abatem. Então eu vou compartilhar com você 3 pensamentos interessantes, para a gente terminar. O primeiro pensamento é esse aqui. Porque assim, quando a gente prega a mensagem, a gente fica pensando. Porque a gente fica escrevendo a mensagem, fica pensando, eu fico meio doido, eu gosto demais da Bíblia, é doido demais. Acho que voltou, pronto. Pastor, o senhor já cheirou cocaína? Desculpa se eu falar assim. Por quê? O senhor é muito pancadão. Tu é pilhado demais. Eu tô mais calmo. Eu já fui... Ana sabe. Casado há 30 anos. Quase. Né? Faz 29 agora, fevereiro. Gente, eu fui muito mais pilhado. Agora tá ficando... Sou vovô, né, querido? A voz do vovô agora. A voz do vovô. Aleluia. Pastora Dalma.
Muito bem. Gente, aqui, ó, eu vou compartilhar com vocês 3 pensamentos aqui. Pensando aqui. Elucubrando. Palavras loucas assim. Primeiro, sem vozes de direção, fica muito difícil você ver realização. Quem se autoconduz geralmente chega em nada. Por isso é muito importante que você tenha vozes que vão te indicando, direcionando, apontando. Eu percebi na vida, até aqui, que aqueles que se autoconduzem são os mais infelizes. Porque se frustram toda hora e jogam sempre a culpa em si próprios, porque acham que eles têm o único caminho e a única direção para seguir. Gente, a melhor coisa que tem é ouvir o conselho de Deus. E a Bíblia diz assim: na multidão de conselheiros, há sabedoria. Então, quanto mais gente você ouve, mais longe você chega. Só que a nossa raiva é essa aqui, Juliano. A gente não gosta de ouvir quem critica. Só que quem critica também é uma voz. Você sabia que todo artista, quando ele realiza uma obra, seja do cinema, de uma escultura, de uma série, ele já se prepara para entrar no palco da crítica. Porque ele sabe que um escritor de livro, ele sabe que os críticos é que vão promover ele. Grande engano achar para você e eu que quem nos promove é só quem bate palma para a gente. Quem promove a gente é quem critica, rapaz. Porque quanto mais critica, mais curiosidade dá dos outros de saber por que estão te criticando. O dia que você entender que a crítica ela é construtiva, é para te levar para outro patamar, porque é uma voz que alça. Muito da voz da crítica te leva mais para cima do que para baixo. A crítica de alguém é porque quer te melhorar. A crítica de alguém é porque quer te aperfeiçoar. Mas eu já fiz o filme, não tem mais como apagar. No 2, faça melhor. A crítica tem esse poder de sacudir você e as pessoas olharem para o que você faz e dizer assim: rapaz, está melhorando cada dia que passa. Mas por quê? Porque assim, ó, gente, crítica é igual vitamina. Quanto mais bebe, mais fica forte. Quando me critica, aí mesmo é que eu vou para frente. Você quer ver meu combustível, me pilhar? É dizer assim: não está fazendo bem não. Ai, me dá um negócio dentro de mim. Agora eu vou fazer melhor, dobrado, 3 vezes mais. Eu vou perder o sono, mas eu vou... É isso, porque quanto mais se critica, mais cresce. Então assim, gente, fica impossível praticamente ver realização de quem não ouve voz. Então, sem vozes de direção, sem uma voz de direção, dificilmente haverá realização. Ó, os pais são uma voz na idade necessária. Eu disse voz de direção, não é isso? Voz que aponta a direção. Os pais são uma voz na idade necessária. Os ideais e valores são vozes importantes. Você recebe um apanhado de ideais e valores que te conduzem para frente, te dão direção. Então, os ideais e valores são vozes muito importantes. Uma autoridade constituída, e não há nenhuma autoridade na terra que não tenha sido constituída por Deus. Uma autoridade é uma voz a ser considerada. Se você ouvir o seu pastor, o seu médico, o seu advogado, pessoas que têm autoridade em algumas áreas, ou até quem faz um determinado serviço, como a Rose, assim, eu vou cuidar da sua pele, do seu rosto, eu vou cuidar da sua beleza, é uma voz de autorização, porque tem conhecimento. E assim, se você ouvir, pode ter certeza que se você considerar, vai chegar no resultado. Não despreze as vozes que Deus tem te dado bem perto de você. Não despreze as vozes das autoridades que Deus constituiu. A voz de quem anda contigo. Gente, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. A voz de quem anda contigo mais perto não pode ser desprezada. Tem gente que Deus constituiu para ficar do teu lado. E uma voz que ele fala é algo que você pode até dizer: na hora eu não vou tomar, não quero saber, falou por falar. Mas no fundo a gente sabe que está certo. Isso é igual o esposo, marido e mulher. A esposa, quando ela fala, gente, ô antena, como é que você recebeu de Deus uma antena que os homens não têm? E aí os homens vão entrando para o buraco, e a mulher diz assim: eu te disse, ela vai afundando.
Mas a mulher tem uma antena muito poderosa de discernimento que o homem não tem. Por isso, cuidado quando a sua mulher disser, melhor não fazer. Cuidado quando alguém muito próximo disser, melhor a gente fazer diferente. Porque isso é uma voz, e uma voz a ser considerada. Porque uma voz próxima é uma voz que tem poder de influência e foi colocada por Deus. Então prepare-se para encarar e dar valor às vozes que estão perto de você. Porque quando a gente está na corrida da vida, a gente dá muito valor às vozes lá de fora, mas as que estão pertinho a gente quer desprezar. Por isso Jesus diz, não tem profeta, profeta não tem honra na sua casa. É uma pena isso. A voz de quem veio antes deve ser valorizada. Tem gente que chegou antes de você. Aqui na América eu me divirto vendo essas cenas. Tem gente que está 30 anos, 15 anos, 10 anos na América. Aí chega o cara com 6 meses e ele acha que está sabendo mais do que todo mundo que está aqui. Sim, ô pastor Bata, sim ou não? O senhor está 50 anos aqui. Se eu não tiver a humildade de me submeter à sua voz, eu sou um pleno ignorante. Porque a sua voz é de quem já tombou, já foi traído, já levantou, já perdeu, já ganhou. Então a sua voz ela tem uma autorização. Mas a gente não quer ouvir. Porque a gente acha o seguinte, voz de quem veio antes não tem valor. Porque a geração mudou e eu já sei muito bem. Porque a internet tem me dado muitas informações. Isso é ignorância. Alguém veio antes de você. Moisés passou no deserto primeiro, para depois buscar o povo que estava no Egito. Quando Moisés abria a boca no deserto, todo mundo sabia, esse cara sabe do que está falando. Muito foi poupado do povo de morrer, de comer alguma coisa errada por causa da autorização que havia na vida de Moisés. Você entende? Alguém tem que ir antes. Respeite quem foi antes de você. É uma das únicas coisas que eu quero que você fale para alguém nessa mensagem aqui. Pelo menos olha para alguém no olho e fala, respeita quem veio antes de você. Fala aí. Respeita. Eu respeito quem vem antes de mim. Posso ter a idade maior, o grau de conhecimento, não interessa. Quem vem antes de mim sabe mais do que eu numa área que eu não sei. É uma voz. A palavra de Deus diz assim, Isaías capítulo 30, verso 31. Quer você se volte para a direita, quer você se volte para a esquerda, uma voz virá por detrás de ti e dirá, esse é o caminho, anda nele. Olha o poder da voz, gente. Uma voz de influência autorizada para te dar direção e você caminhar. Não despreze isso. Deus tem te dado vozes para você caminhar. 2, caminhando, terminando. A fonte que você ouve importa muito. A voz que você ouve sai de uma fonte. Que fonte é essa? Quem é essa pessoa? Qual é a história dela? Pois é. O que você ouve nem sempre sai de uma fonte boa. Por isso que a Bíblia fala, a boca ela é uma fonte que pode trazer bênção ou maldição. Então essa voz que sai da nossa boca, ela pode levar você para o lado bom, ou ela pode levar você para o lado ruim. Tem gente insistindo em coisa ruim, porque desprezou ouvir a voz boa. Tem gente que está vivendo infeliz, porque resolveu ouvir a voz ruim. E é isso. Se eu fosse você, eu continuava fazendo, insistindo, lutando isso aí. Tem coisa que não dá para lutar mais não, filho. Tem coisa que tem que ir embora. Tem coisa que tem que fechar a porta assim. Fecha, acabei, aqui eu parei. Pronto. É meu valor. E vai embora, e segue. Uma voz pode te levar a algum lugar bom. Qual? A mesma que levou Moisés. Vai lá, meu filho, vamos embora. A mesma que levou Elias. A mesma que tirou Lázaro da sepultura e trouxe para fora. A mesma que fez Maria saber que ele era Deus. Essa é a voz boa. Mas também tem a voz ruim. Qual é a voz ruim? Essa te leva para o lugar ruim. Essa é aquela que levou Judas a fazer o que fez. Ouviu uma voz com o bichão, está dentro do ouvido dele, Satanás. Mas também tem a voz de Saul. Saul ouviu a voz que fez perseguir Davi. Pronto, tem essa voz ruim, leva para coisa ruim. E tem a voz de Satanás, que ficou no ouvido de Jesus no deserto enquanto tentava ele. É a voz ruim. Que voz você está ouvindo? Que voz você ouve, filha? Para pensar, porque você está entrando num ano novo agora. É novo? Se você não trocar algumas vozes que você está ouvindo, eu lamentavelmente tenho que te dizer que 2023 pode ser que seja pior que 2022. O nosso problema é que a gente romantiza, né?
E a gente categoriza muito essa coisa, espiritualiza e tal. Mas se não mudar o ambiente que você está, se não mudar a gente que você está, se não mudar as conversas que você está, se não mudar as vozes que você está, vai continuar na mesma e pode ser que seja pior. Ainda bem que essa igreja é uma igreja séria. A Deus seja a glória, porque tem palavra de Deus aqui nesse lugar. E aí que você está sendo alimentado. Para quê? Para você mudar e mudar alguma coisa. Porque essa é uma palavra para sacudir você, para mudar alguma coisa. Tem alguma voz que você está ouvindo que talvez você... Peraí, essa aqui eu estou ouvindo há muito tempo já. E tem um detalhe, tem vozes que você está ouvindo que não tem frutos. E aí, só que você leva muito tempo a perceber. Mas quando você perceber, larga na hora. Porque essa voz não vai te levar a lugar nenhum. Olha para as vozes de fruto, gente. Olha para as vozes de gente que vai te dar, pelo menos gente vai te dar uma direção para você andar saudável. É isso. É isso, oh, coisa boa demais é a palavra de Deus. 3 para terminar. O terceiro pensamento. O primeiro pensamento, só para a gente não esquecer, sem vozes de direção fica impossível ver realizações. Espero que você esteja notando. Segundo pensamento, a fonte que você ouve importa muito. E o terceiro pensamento? O terceiro pensamento é esse que já foi até para a tela. O patamar da chegada, o lugar que você quer chegar, o nível, a altura que você quer chegar. O patamar da chegada é muito determinado pela qualidade do que você está disposto a ouvir e depois agir. Essa é uma frase que ficou grande, mas eu queria que você pensasse, porque ela é uma voz para você. O patamar da chegada é muito determinado pela qualidade do que você está disposto a ouvir e depois agir. Vou traduzir. Quanto mais vozes de qualidade você ouve, mais longe você chega. Mas tem que estar disposto a agir. Porque assim, voz por ouvir, só voz, tem muita gente ouvindo. Mas ouvir voz e tomar atitudes, aí já é outra história. Que vozes você está ouvindo? Agir depois de ouvir é tão fundamental do que só apenas ouvir. Então, agir depois de ouvir é tão fundamental do que só ouvir. Porque tem gente que só ouve, mas não faz mais nada. Vem cá, vou dar um conselho, filho, senta aqui. O conselho é esse. Mas não fez mais nada. Então, ficou por ali mesmo. Então, só ouviu. Agora, o conselho é esse aqui. Certo, vou seguir esse conselho. Essa é uma boa voz. Esse é um bom conselho, então eu vou seguir por aqui. Vai embora, segue em frente. Alguma coisa vai mudar. Gente, na vida, quando você move algo e toma alguma decisão, pode ser que nem tudo que você quer aconteça. Mas alguma coisa acontece. É igual sonho. Sonho é assim, ó. Eu gosto de sonhador. Meu filho é um sonhador, meu filho. Vitor é sonhador de natureza. Vitor, ó, pra você ter uma ideia, eu fui chamado na escola porque o Vitor disse que dentro da minha casa tinha uma piscina. Dentro do meu apartamento, eu morava num apartamento pequenininho no Rio de Janeiro. Assim. Ele contou para a professora que dentro do meu apartamento tinha uma piscina. Mas na sala. Aí a professora falou assim, o cara é muito rico, né? Aí chamou a gente, porque o Vitor falou que nós precisamos. Falei, Deus do céu, só o Vitor, gente. Falei, querida, desculpa. Ela falou, não, fica tranquilo. Isso aí. Ele é sonhador. Porque é o sonho que ele tem. Ele sonha. Aí eu estava contrariado como pai, falei assim, eu vou ter que corrigir ele, porque você tem que corrigir. Aí uma pessoa falou assim para mim, escuta, corrija a mentira, tá certo. Mas não pode os sonhos dele, não. Porque se você podar o sonho dele, não chega a lugar nenhum. E aí eu comecei a discernir, falei assim, eu tenho que ser uma voz para levar ele a sonhar mais ainda. Agora, assim, quem sonha chega ao lugar, a plenitude do lugar que sonhou, sim ou não? Quem sonha chega à plenitude do lugar que chegou, sim ou não? Talvez. Eu sonho tanto, mas não chegou nem na metade do sonho. E morreu. Por quê? Porque sonhar não é regra de realizar. Sonhar é sonhar. Agora eu vou garantir uma coisa. Quem quer receber uma palavra de garantia? Garantia. Ih, Jesus, só o pastor Léo, o pastor meia dúzia aqui. Se tiver 30 aqui, eu pelo menos levanto a mão. Quem aqui quer uma garantia? Bom, se tiver pelo menos 50, agora eu continuo. Quem aqui quer uma garantia? Quem sonha pode não conquistar tudo que sonhou, mas em algum lugar vai chegar. Isso é garantia. O sonhador ele sempre chega a algum lugar. Pode não ser naquele patamar que ele sonhou, mas ele sempre chega a algum lugar. Quem não pratica o que ouve, apenas passa como espectador da vida. Os espectadores da vida são os levados na massa.
porque eles não praticam o que ouvem. Então tem que ouvir e praticar, porque tem uma voz. Para ser bem sucedido até nas coisas de Deus, escute, para terminar aqui. Para ser bem sucedido até nas coisas de Deus, preste bem atenção. 3 coisas. Quantas? Para ser bem sucedido até nas coisas de Deus, em relação a vozes. 3 coisas. Quantas? Então preste bem atenção e nota. Primeira coisa. Preste bem atenção quem te fala. Está falando mal de mim, essa coisa. Estão falando tão mal de mim. Olha quem está falando. Porque às vezes é apenas um cachorro latindo para a lua. Muitas vezes você está lá, a lua quietinha, bonita. A lua cheia está hoje. Vai lá ver essa lua cheia. Aí o cachorro... A lua não vai se mexer. Não vai nem rir. Nem chorar. Ela está lá, ó. Porque ela é lua. Você está muito incomodado com o que estão falando de você. Voz tem que analisar. Quem fala? Agora, por exemplo, meu pai chega para mim e fala assim: meu filho, tem uma coisa que você está errando. Opa! Uou. Aqui eu já na hora eu travo. Sim, pai. Ok. Tá bom. Eu posso não tomar toda a decisão, porque eu sou um adulto livre, mas essa eu presto atenção. O meu pastor chega para mim e fala assim: tem que falar com você uma coisa. Opa. Essa é uma voz que eu tenho que ouvir. Tem que ouvir. Eu tenho que dar o valor. Você entende? Amém? Então é quem fala. 2, é uma análise, ó, presta bem atenção. 2, o que fala. Porque quem fala é a autorização histórico. Porque tem muita gente que está falando contigo, mas não tem história nenhuma para falar. Então toda vez que quem fala, analisa o histórico. Aqui, ó, quem é? Opa, tá, isso aqui pode falar. Agora, 2 é o que fala. Porque tem gente que fala, mas fala nada. Não é isso, pastor Batalha? Tem gente que fala, só assim que não é que eu estou falando, mas está saindo nada daí. Por quê? O conteúdo não é apropriado. E quando não tem conteúdo apropriado, não é uma voz apropriada. Então despreza ela, vai embora. Sabe que vozes são essas? Aquelas que fomentam para o mal. Vamos juntar mesmo, vamos tomar uma decisão aqui. Eu tenho que fazer mesmo. Eu quero saber. O pastor está dizendo que o governo está muito aqui. Vamos mexer aqui. A gente quer mexer. Cuidado, isso é voz que. Isso é voz inapropriada. Conteúdo inapropriado. Cuidado. 3. Vou terminar. 3. Preste bem atenção na informação que está carregando a voz aqui. A voz ela é um recipiente que carrega uma informação. Lembra? Comecei na mensagem dizendo aqui. A voz é um recipiente que traz uma informação. Presta bem atenção, que informação é essa aqui? Que informação é essa? Porque toda informação numa voz é o modo de operar. Davi estava morrendo, chamou Salomão. A voz de Davi era a voz de quem está indo embora, que tem experiência. Ele derrama sobre o filho instruções. Porque a voz de quem está autorizado não é uma voz só para jogar conversa, como diz o pastor Léo, para estourar pipoca. O cara não te chama para estourar pipoca, aleluia, conversar, bater papo, jogar sinuca. Não. É uma voz que é liberada carregando informações de instrução. Toda vez que essa igreja tem uma palavra, voz de instrução. Que voz que você está ouvindo? Termino com essa voz de instrução. João capítulo 9, verso 5 até o 7 diz assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou a terra com saliva, aplicou-lhe aos olhos do homem e lhe disse a voz: vá, direção, lave-se no tanque. Instrução: lave-se no tanque de Siloé. O homem foi, por quê? Quem é que está falando? É o mestre. Tem autorização para falar. O que carrega essa voz? O que tem nessa voz? Tem uma informação. E essa informação é uma instrução, é um conteúdo adequado. Vá, lava-te no tanque de Siloé. Aí a Bíblia diz: o homem foi, lavou-se, ouviu a instrução e pôs em prática. E voltou vendo. Toda vez que você ouve uma voz autorizada, você volta com algo novo na sua mão. Você vai
e você volta com algo novo na sua mão. Eu espero que essa igreja, em 2023, ouça as vozes que vão sair daqui. Eu espero que essa igreja ouça as vozes de autorização, de autoridade que Deus tem dado. Eu espero que essa igreja ouça as vozes certas. Porque você vai lá fora, vai fazer, vai trabalhar, vai quebrar o pau lá fora. Mas vai voltar com resultado. Porque você está debaixo de uma palavra que é de Deus. Que Deus abençoe a sua família cada vez mais.